Todos, olá a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Vamos esperar que o pessoal está entrando. Essa aqui é a live de 1 às 2 da manhã. Sejam muito bem-vindos, todos vocês que estão acompanhando aqui a programação do Centro de Oração e de Adoração do Betel Brasileiro. Eu sou Juliana Veloso, seminarista no Betel Brasileiro, congrego aqui no Betel de Solânia, sob a direção do pastor Thales Vieira, da missionária Juliana Evangelista. E hoje é terça-feira, deixa eu ver aqui a data, terça-feira, 15 de fevereiro de 2022, amém? São 1h11 da manhã. Seja bem-vinda, Dulce. A paz do Senhor, minha amada. Como é que você está? Espero que tudo bem. Hoje nós vamos refletir sobre as pessoas que exigem sinais. Os sinais que elas julgam ser do céu, ser de Deus, né? Deus pode estar falando, dando sinais, evidências de que Ele está em atividade, mas existe uma categoria de pessoas que só aceitam que determinadas coisas são de Deus ou que vêm da parte do céu, do Senhor, se este sinal satisfizer o seu nível de exigência particular, se estiver de acordo com os parâmetros que eles próprios estabeleceram como sendo de um sinal milagroso, de um sinal miraculoso. Seja bem-vindo, irmão Ailton, aqui a live de 1 às 2 da manhã. Então é sobre isso que a gente vai refletir hoje, né? Tem pessoas que pedem sinais do céu, mas Jesus tem uma palavra para essas pessoas, amém? Curve a cabeça e feche os olhos, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graças, nós te glorificamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós reconhecemos a tua majestade, o teu poder, a tua excelência, a tua santidade, Senhor, a tua maravilha, aquilo que és, aquele que és, meu Deus, todo-poderoso, majestoso, maravilhoso, ímpar, incomparável, único. É assim o Senhor, é assim o Senhor, Pai. O Senhor é assim, o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo também. Então, nós glorificamos, nós adoramos, nós reconhecemos que só o nosso Senhor Jesus, só o Senhor, Pai, só o Espírito Santo, só vocês são dignos de serem adorados. Pai, nós consagramos essa live ao Senhor, para que o nome de Jesus, do teu Filho amado, seja glorificado. Olha para este momento, olha para este lugar, olha para os irmãos e para as irmãs que estão aqui reunidos, que poderiam estar, meu Deus, nas suas camas, dormindo, vendo uma outra ministração, outra pregação, ou mesmo se distraindo na internet, mas escolheram estar aqui. Fala com eles, Pai. Jesus, fala com eles, fala comigo, fala conosco, que não seja em vão esse momento, que as orações que sejam feitas aqui, direcionadas, Senhor Jesus, pelo Teu Espírito Santo, promovam resultado, mudança, transformação, alcancem o objetivo para o qual elas estão sendo intencionadas, apresentadas, ditas perante o Senhor. Senhor, perdoa os nossos pecados. Que a obra do Teu Espírito Santo em nós nos santifique em tudo, corpo, alma, espírito, Pai, para que sejamos encontrados irrepreensíveis naquele dia, no dia em que o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja, ou então naquele dia em que o Senhor nos chamar para a glória. É assim que eu oro, consagrando essa live a Ti, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus, seja muito bem-vinda, Diana Pedrosa. E eu gostaria que vocês que estão aqui comigo na live, meus irmãos queridos, por favor, peguem a escritura do Senhor, abram no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 16, no verso 1. Mateus, capítulo 16, no versículo 1. E o Evangelho de Mateus, ele foi escrito para os judeus, ele foi escrito para demonstrar, comprovar, apresentar Jesus
como o Messias. O tema principal do Evangelho de Mateus é comunicar que tudo aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento concernente ao Messias foi efetivamente cumprido em Jesus. Então, o Messias anunciado é Cristo, né, que é Cristo Jesus. E não haveriam de esperar outro. Isso estava sendo demonstrado pelas portentosas obras maravilhosas que o Senhor estava promovendo. E esse evangelho ele foi escrito com este objetivo, tá certo? Então, feito esse preâmbulo, essa pequena introdução, esse pequeno contexto do evangelho, lembre-se, nós estamos aqui lendo um documento, né, em relato em forma de evangelho, que tinha por objetivo provar que Jesus era o Messias prometido para uma nação, para um povo que estava há séculos esperando por esse acontecimento maravilhoso, ok? Mas a gente começou iniciando aqui essa live dizendo que tem gente que só acredita que Deus está falando se o sinal que aquela pessoa estiver pedindo, exigindo da parte de Deus se cumprir e acontecer conforme aquela pessoa estabeleceu. Então, se não for assim, Deus não está falando, Deus não está trabalhando, Deus não está se manifestando, certo? E teve um grupo, 2 grupos, melhor dizendo, que também se aproximaram de Jesus com esta atitude de coração. Vamos lá, vamos ver? Mateus 16, verso 1 diz assim: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, algumas traduções vão dizer, pondo à prova ou experimentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Jesus, porém, respondeu. Olha só, preste atenção aqui. Chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas. E, deixando-os, retirou-se. Primeira coisa que eu quero deixar clara aqui para vocês é que os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus para pedir esse sinal. A gente vai ver o que é sinal. Depois que Jesus vinha de uma longa jornada, de uma maratona primorosa de realização de sinais, de milagres e de maravilhas. Volte só um pouquinho aí na página anterior, Mateus 15, 29. Jesus volta para o mar da Galileia e cura muitos enfermos. Então, partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele, presta atenção, muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus. E ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam, e então glorificavam ao Deus de Israel. Ok? Seguindo na narrativa. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: eu tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E eu não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tens? Responderam: 7, e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo se assentar no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos e estes ao povo. E todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Ora,
Os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Quantos pães? 7 pães e alguns peixinhos. Amém. Alimentou uma multidão. Versículo 39. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. E aí chegamos ao texto que nós lemos inicialmente. Depois de tudo isso, aproximando-se os fariseus e os saduceus, pediram que Jesus fizesse um sinal do céu, para demonstrar que ele de fato era quem dizia ser o Messias esperado, aguardado por Israel. Mas será possível? Eu acabei de narrar aqui toda uma trajetória de milagres, de poder, de maravilhas, de evidências. É isto que é um sinal. Sinal é algo que indica e autentica alguém ou alguma coisa. Isso é um sinal, ok? Então, eles estavam pedindo que Jesus demonstrasse, provasse que ele era o Salvador, que ele era o Messias. Depois de tudo o que o Senhor havia feito. Deixa eu fazer uma pergunta para nós hoje aqui. Será que nós estamos exigindo a mesma coisa do Senhor? Será que nós não estamos exigindo da parte de Deus sinais, depois de ter presenciado, visto, experimentado inclusive das bênçãos do Senhor, e hoje estamos pedindo sinais do céu como evidências de que determinadas coisas estão se cumprindo, ou que Deus é conosco, ou que Deus está no negócio, ou que, sabe, essas coisas que crente tem mania de exigir. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que, que Jesus vai fazer se ele já nos deu mostras e evidências e provas e sinais de que ele é quem ele diz ser, de que ele faz o que a palavra do Senhor diz que ele faz? Para esses que exigem esta prova contundente de que, né, Deus é Deus, se Deus é Deus na minha vida, acontece isso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso é postura de fariseu, é postura de saduceu. E esses dois grupos terríveis, eles odiavam Jesus. É por isso que pressionaram, sem nenhuma reverência, sem nenhum temor, o Deus vivo encarnado. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram um partido que havia no judaísmo, a religião na época de Cristo, que havia em Israel, que se consideravam os separados, os santos. Eles tinham um fetiche, eles tinham uma obsessão toda especial pelos elementos exteriores da religião. Então, eles amavam os rituais, eles amavam, eles sentiam, né, que eram muito santos, porque eles cumpriam as regras cerimoniais, porque eles eram extremamente legalistas e observadores de aspectos secundários da lei, mas que eles tinham alçado a uma categoria de primordial importância. Estes eram os fariseus. E do ponto de vista espiritual, eles acreditavam na ressurreição, eles acreditavam em anjos, eles acreditavam em demônios, eles acreditavam na recompensa após uma ressurreição, de acordo com as obras, eles criam em tudo isso. Estes eram os fariseus. Existem grupos hoje dentro do cristianismo que podem ser categoricamente classificados como uma reedição dos fariseus. Em contrapartida, havia um outro grupo que também estava pressionando, colocando Cristo na parede, exigindo um sinal, ou seja, uma prova, uma evidência de que Jesus era de fato o Messias, que eram os saduceus. E aqui você vai ficar embasbacado, porque eu vou dizer para você que era um outro partido que havia também dentro do judaísmo, que
agonizava com os fariseus, eles não se davam bem, eles só se uniram para poder realmente matar Jesus e tramar o que a gente já sabe, né? Cumprindo assim o desígnio pré-ordenado de Deus desde a eternidade. A gente sabe que Cristo não foi pego de surpresa, tudo isto já estava escrito para a nossa salvação, mas enfim, do ponto de vista terreno, esses dois grupos só se uniram para poder colocar Jesus na cruz e executá-la. E os saduceus, ao contrário dos fariseus, eles não acreditavam em nada de transcendente. Eles não acreditavam em anjos. Eles não acreditavam em demônios. Eles não acreditavam em ressurreição. Eles não acreditavam em recompensa de acordo com as obras, num evento após a morte, porque era nisso que os fariseus criam. Eles acreditavam que o Messias iria recompensar, sim, as pessoas de acordo com a conduta que tiveram, ainda no corpo, ainda em vida. Então, os saduceus não acreditavam em nada disso. Entretanto, desfrutavam de todo um prestígio no meio da religião. E era deste partido formado, em sua maior parte, por pessoas ricas, bem-nascidas, cultas, aristocratas, o creme de la creme do judaísmo, vamos dizer assim, gente que nasceu em berço de ouro, gente que teve toda a instrução farisaica dos escribas. No nosso tempo, podemos dizer que eles tiveram toda a instrução teológica possível e de qualidade, e, entretanto, eram incrédulos de carteirinha. E era desta seita que, pasme, vinham os sumos sacerdotes. Dá para acreditar? O comando máximo da religião nos tempos de Cristo estava nas mãos de um grupo que não acreditava em nada daquilo que dizia dirigir. Dá para acreditar? Mas eu faço uma pergunta para você. Será que hoje é diferente? Porque a gente tem uma tendência ingênua de pensar assim: quanto mais alto o nível da hierarquia de um indivíduo dentro de uma instituição, dentro de uma religião, mais piedoso, mais santo, mais próximo de Deus ele deve estar. Mais discípulo de Cristo ele é. Amados, nem sempre. A palavra do Senhor demonstra categoricamente que a liderança máxima de uma religião pode estar nas mãos de ímpios terríveis. E Deus está falando aqui para você e para mim hoje. Confia na palavra. Não confia no ser humano, porque o ser humano é presidente, porque o ser humano é coordenador de área, porque o ser humano é da convenção não sei das quantas, porque o ser humano isso e aquilo. Os saduceus eram incrédulos, comandavam a religião. Os sumos sacerdotes saíam desta seita judaica e eles não acreditavam em nada. E além de não acreditar, não possuíam temor nenhum, porque botaram o Salvador na parede, exigindo um sinal, uma prova, uma comprovação de que Cristo de fato era o Salvador, era o Messias prometido. Nós vamos orar ao Senhor pedindo que o Senhor nos guarde de ter uma atitude petulante, semelhante, exigindo provas, comprovações de Jesus, daquilo que ele faz. Porque eu acabei de ler, antes de entrar no texto de Mateus 16:1, toda uma cronologia de fatos milagrosos que o Senhor Jesus executou, comprovando assim que ele vinha da parte do Senhor e realizava as obras de Deus e do reino. Amém? E olha o que é que Jesus respondeu para estes dois grupos. Versículo 2. Eu amo o Senhor porque Jesus, deixa eu dizer uma coisa aqui para você, Jesus não perde um segundo da vida dele para provar que ele é quem diz ser. Sabe, um segundo, ele não vai perder o tempo dele, porque está evidenciando a palavra que ele mesmo escreveu.
Responda ao estulto, ou seja, responda ao estúpido de acordo com a sua estupidez. É isso que Provérbios diz. E Jesus responde assim. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, fariseu e saduceu, religioso, incrédulo, disfarçado de comando máximo da religião. Vocês sabem discernir o aspecto do céu e vocês não podem discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, uma evidência, uma prova, depois de eu estar fazendo constantemente as obras do meu Pai, depois de eu estar constantemente fazendo as obras na sua vida, na minha vida, e você ainda está pedindo sinal. Deixa eu lhe dizer, o único sinal que vai ser dado é o sinal de Jonas. E, deixando-os, retirou-se. Qual é o sinal de Jonas, amados? Alguns comentaristas dizem que o sinal de Jonas é o fato de que Cristo ficou, que assim como Cristo ficou no seio da terra, antes de ser ressuscitado pelo poder do Espírito Santo do Pai, Jonas também ficou no ventre do grande peixe e ficou oculto até voltar à vida. Mas sabe, o sinal de Jonas é a pregação. Marque aí, Mateus 16, vá lá em Jonas capítulo 3, versículo 4 e 5. Jesus está dizendo, olha, o único sinal, a única evidência, a única autenticação maravilhosa que vocês estão esperando, vai ser só uma que vocês vão receber. É só uma pregação. Por quê? Olha só, Jonas, capítulo 3, verso 4 diz assim: começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Acho que a maioria dos irmãos conhece a história de Jonas. Jonas foi comissionado por Deus para pregar em Nínive, para ver se os ninivitas se arrependiam. E o juízo do Senhor não vinha sobre aquela cidade. E Jonas ficou indignado. Ao invés de ir para um lado, foi para o outro, pegou uma passagem, como a gente canta aqui, para sair desse lugar, foi para Tarsis. A gente sabe da confusão toda. E depois de toda aquela confusão, de ele quase morrer, ele voltou para cumprir o seu comissionamento como profeta na cidade de Nínive. E a pregação de Jonas, que deveria acontecer durante 3 dias, preste atenção aqui, aconteceu durante um dia só. Porque a palavra do Senhor diz, no versículo 3, que Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la, Jonas andou um só com esse enorme discurso. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então é uma pregação desta, breve, objetiva, seca e de má vontade, que vai ser dada à geração má e adúltera, que vive exigindo do Senhor Jesus os sinais, as provas, as autenticações de que Ele é de fato Deus e que Ele pode fazer coisas milagrosas, poderosas e miraculosas. Porque esses dois grupos não olhavam para o que Deus estava fazendo. Por que eles não reconheciam que esta era uma obra de Deus? O que eles tinham em mente como ser um sinal do céu para satisfazer a sua própria exigência? O que eles tinham desenhado como essa evidência santa, sobrenatural, divina, que na opinião deles deveria autenticar a Cristo como Salvador? O que eles estabeleceram no seu próprio coração? O que é que a gente estabelece no nosso próprio coração para determinar que algo é da parte do Senhor? Que algo vem de Deus, que é obra de Deus, que é obra poderosa do Senhor. A cura não é uma evidência?
A restauração não é uma evidência? A provisão não é uma evidência? A multiplicação não é uma evidência? O que nós estamos estabelecendo como parâmetro para decidir o que é ou o que não é sinal do céu? E por que nós estamos colocando o Senhor na parede, exigindo estas provas, exigindo estas autenticações, quando nós já fomos beneficiados com tantos sinais, com tantas maravilhas, com tanto da graça de Deus sobre as nossas vidas? Então, meus irmãos, nós devemos nos acautelar desse fermento. Jesus vai continuar aqui no capítulo 16, falando para os seus discípulos. Isso é uma palavra para quem é discípulo, não é uma palavra para todos. Jesus vai dizer assim, olha, toma cuidado com o fermento dos saduceus, deste grupo muito aristocrata, muito dado a andar nos altíssimos círculos da sociedade, que tem altas relações de poder por aí, mas que se mantém no comando da religião. E também toma cuidado com esse grupo que adora, que cultiva, que acha que os ritos exteriores e esses elementos religiosos autenticam-nos como verdadeiros discípulos meus. Toma cuidado com esses dois grupos. Por quê? Eles têm doutrina para ensinar. Eles têm um ensino, agora esse ensino é um fermento. E ele não vem de mim. Olha só o que diz o versículo 12. Então entenderam que não lhes disseram que se acautelassem do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Vamos passar para o primeiro momento aqui da nossa reflexão, meus amados irmãos. Nós estamos chegando aqui aos 20 minutos finais e vamos pedir a Deus que nos faça sensíveis, simples, que nós não sejamos hipócritas, que nós sejamos honestos. Nós somos perfeitamente capazes de discernir os sinais dos tempos. Nós somos perfeitamente habilitados pelo Espírito Santo do Senhor de discernir quais são os sinais dos tempos. E aqui o Senhor equipara os sinais dos tempos com as curas, com os milagres, com as restaurações, com as multiplicações, com a provisão. Entenda, tudo isto faz parte da proclamação do Evangelho. O fato de subverter, ou melhor, o fato de suprimir este aspecto da proclamação do Evangelho, julgando que enfatizar a piedade, o comportamento, a regeneração, a santificação é algo superior, é um erro. Ambas as coisas caminham juntas. O mesmo Deus que santifica é o mesmo Deus que provê. O mesmo Deus que cura é o mesmo Deus que restaura, que liberta. O mesmo Deus que faz você e eu abandonar os caminhos ímpios do mundo que outrora nós possuíamos é o mesmo Deus que se compraz, que tem prazer em nos abençoar. Uma coisa não exclui a outra. É a palavra de Deus, o Evangelho é íntegro. Lembre-se, fariseus e saduceus exigem um sinal que eles mesmos formatam. Se fizer tal sinal, é o Messias. Se não fizer, não te reconheço. Ainda que caia fogo do céu. Eu não estabeleci fogo do céu como sinal. Viu, Jesus? É só o sinal que eu estabelecer como sendo do céu. Aí, se o Senhor fizer, eu acredito. Não seja incrédulo. Seja crente. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Muito obrigado por esse confronto, ó Deus. Muito obrigado por nos sacudir da nossa zona de conforto, por nos advertir
por dizer claramente que nós somos plenamente capazes de reconhecer a tua atividade, a tua atuação, o teu poder em ação, a tua presença santa, gloriosa em nosso meio, agindo, proclamando a tua verdade santa, eterna, poderosa e imutável. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, livra o nosso coração, meu Deus, de proceder como fariseu, como saduceu, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas. Que nós, meu Deus, sejamos capazes, Senhor, de conciliar poder e doutrina, milagres e ensino e ortodoxia, ó Pai. Que nós não excluamos uma coisa em detrimento de outra. Que nós não estabeleçamos, meu Deus, sinais particulares, atrevidos, petulantes em nosso coração, ignorando deliberadamente o que o Senhor já fez, o que o Senhor faz e o que o Senhor continua fazendo nas nossas vidas e na vida de todos os que creem verdadeiramente em Ti. Perdão, Senhor, por todas as vezes que de uma maneira, meu Deus, impensada e refletida, nós te colocamos na parede, seja na angústia ou pelo desespero, por qualquer motivo que tenha sido, nos perdoa, Senhor. Nos faça crentes, nos faça, meu Deus, acreditar que o Senhor é quem o Senhor é, faz o que o Senhor faz, independente do tempo, independente da ocasião, mas faz e realiza na vida de todo aquele que crê. Pai, livra-nos de sermos chamados hipócritas. Pai, nos dá sensibilidade, olhos para ver, ouvidos para ouvir, Senhor, coração para entender os sinais dos tempos, porque o Senhor diz que nós somos capazes de perceber. Nós não podemos, Senhor, nós não temos desculpas. Então, por favor, que nós sejamos honestos, francos. Quando se levantar dúvida no nosso coração, que nós confessemos estas dúvidas e que a gente não te coloque na parede, Senhor. Porque nós somos pó, nós somos pó, Senhor. Nós somos vermes. Pai, nós somos criação. Nós não temos direito de exigir nada de Ti, porque tudo o que temos é graça Tua, Senhor. É assim que eu peço que esta consciência, esta reverência, esta fé habite poderosa e profundamente, permanentemente no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, dominando a nossa mente para a gente não resvalar nesses erros, ó Pai. É assim que eu oro, é assim que eu já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Seja muito bem-vinda. Jéssica Ingrid está aqui com a gente. Dulce Kaunisques. Marlene Dias está aqui conosco. São exatamente 1h41. Vamos partir aqui para o final da nossa live. Os 20 minutos finais, aqueles minutos onde nós vamos interceder e orar pelas suas questões, pelas suas demandas. E se você tiver algum pedido, já vá colocando aí, porque nós vamos orar, sim, pelas suas necessidades, amém? Enquanto você busca, né, talvez em oração, colocar aqui, expressar aqui o seu desejo, nós vamos orar pelo Betel Brasileiro, pelas atividades do Betel Brasileiro e agradecer, né, pedir que Deus esteja à frente de tudo que vai ser realizado nos nossos cultos de oração nesta terça-feira. Também temos ação de graças, porque uma irmã nossa, ela teve uma grande solução hoje, né? A irmã Natalina, que é intercessora aqui também no Betel Brasileiro, ligaram para a irmã Natalina, dizendo que ela havia sido sequestrada, eram bandidos no Rio de Janeiro, e estavam exigindo uma quantia, né, para libertá-la do sequestro. A irmã dela ficou desesperada e os bandidos, quando eles fazem esse golpe, eles não permitem que a pessoa desligue o telefone, certo? E a irmã dela já estava partindo para o outro banco para tirar uma outra quantia, quando, pela intercessão dos irmãos,
o Senhor falou ao coração da irmã, da nossa querida Natalina. E Deus falou para ela que aquilo que ela estava passando era uma mentira, aquilo não era autêntico, aquilo não era verdade, era um golpe. E ela creu. E ela desligou o telefone. E ela não caiu no laço. Então, amados, que nós sejamos crentes. Que a gente ande assim juntinho do nosso Pai, do nosso Jesus, para a gente reconhecer a voz do pastor quando falar com a gente. Assim como a irmã de Natalina reconheceu. E que nós sejamos prontos a interceder. Como os irmãos aqui do Centro de Oração intercederam por essa causa. E Deus ouviu. E Deus respondeu e interviu na situação. Amém? Então, deixa eu ver aqui quais são os pedidos de vocês. A Diana está dizendo o seguinte: graça e paz. Eu peço oração pelo meu filho Samuel. Salvação. Glória a Deus. Vamos ao Senhor em oração. Senhor, em nome de Jesus, cubra minha vida com o sangue de Cristo, Pai, da minha família. Fecha todas as brechas, meu Deus. Eu te apresento, Senhor, esse jovem, o Samuel. Pai, tem nome de profeta o menino. Certamente foi um rapaz muito desejado, Senhor. Deve ter sido muito pedido a Ti. Hoje esse jovem não está nos Teus caminhos, Senhor. Esse jovem ainda não Te conhece. Mas, Jesus, assim como Samuel, meu Deus, mesmo circulando no templo, talvez esse rapaz tenha andado na igreja com a mãe, e mesmo circulando no templo, meu Deus, Samuel, o profeta, ele não entendia, não ouvia, não discernia, não sabia que era a tua voz. Talvez como esse jovem. Então eu peço, opera na vida de Samuel, de Diana, Senhor. O milagre que o Senhor operou na vida de Samuel e Diana no passado. Fala com ele, Pai. Fala como o Senhor falou com Samuel e Diana, Senhor. Ouve a oração e a intercessão dessa mãe, Pai. A esperança que ela tem. O desejo que ela tem. Meu Deus, a angústia de ver esse filho salvo, convertido nos teus pés, andando por caminhos retos, decentes, direitos, Senhor. Que a alma dessa mãe possa repousar sabendo que a alma deste filho, Senhor, está salvo, está contigo, está nas tuas mãos, Senhor. Porque o Senhor mudou o coração desse jovem, falou com ele, ele ouviu e reconheceu que era o Senhor. Então, Senhor, opera esse milagre para a honra e para a glória do teu santo e poderoso nome. Faz como te apraz, ó Pai. Mas foi isso que me veio à mente no coração para te pedir. Porque eu amo, Pai, quando o teu nome e o nome de Jesus são glorificados nas nossas vidas. Porque não existe coisa mais poderosa do que o testemunho de uma ação, de uma intervenção concreta tua na nossa família, Pai. Que estas coisas, meu Deus, aconteçam para o louvor e para a glória do teu santo e poderoso nome. É assim que eu oro, é assim que eu já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém? São 1h48. Deixa eu passar aqui para as orações, né? Em função do Betel Brasileiro. Ainda temos tempo, se vocês tiverem aqui alguma necessidade de oração, vão colocando, tá certo? Durante a ministração, certamente o Senhor deve ter falado ao seu coração, assim como falou ao meu. Se você lembrou de alguém, se você lembrou de alguma necessidade, vá colocando aqui que a gente vai fazer essa intercessão, tá bom? Pai, em nome de Jesus, nesta terça-feira, meu Deus, nós te apresentamos, Senhor, todas as igrejas do Betel Brasileiro, Senhor. Toda a liderança pastoral, diaconal e missional. Pai, no nome de Jesus, meu Deus, toma nas tuas mãos, ó Deus, todos os nossos irmãos investidos de autoridade para ministrar ao teu povo. Senhor, amanhã teremos culto de oração. E o teu povo muitas vezes não ora, tem dificuldade, porque é difícil mesmo romper a barreira da oração, Pai. Então, concede graça, derrama sobre nós um espírito de súplica, de oração, de intercessão,
Que haja fome, que haja sede, Senhor Jesus, desse momento, dessa aproximação, dessa intimidade, Senhor, dessa dedicação no coração dos nossos irmãos, no coração dos pastores, dos diáconos, das missionárias, dos missionários, para que os nossos cultos de oração, eles sejam vivos, eles sejam avivados, eles produzam resultados. Senhor, venha, visite, fale, direcione, coordene. Senhor, que a tua presença santa seja perceptível, Senhor. Aquece o nosso coração nos nossos cultos de oração, Pai. Aquece, Senhor, quando alguém falar, que a gente sinta aquele ardor santo dentro de nós, identificando é Deus que está falando. Ó Jesus, faça isso por nós. Nós precisamos desta vida. Nós precisamos destas coisas, ó Pai. É assim que eu oro, é assim que eu já te agradeço. Peça a tua inspiração, inspiração do teu Espírito Santo na boca dos teus pastores, na boca dos teus profetas, espalhados pelo Betel brasileiro, no Brasil e no exterior. É assim que eu já te glorifico, já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pai, nós também oramos pela atividade administrativa do Betel, que as melhores decisões elas sejam tomadas. Pai, que as saídas do céu venham para os diversos departamentos. Pai, que haja condução divina, sobrenatural das agendas, das reuniões, das decisões, para que, Senhor, o teu nome seja glorificado e conhecido, meu Deus, como Deus de Betel. É assim que eu oro, é assim que eu já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. São 1h52, faltando 8 minutos aqui para o final da nossa live. Eu já quero agradecer a você que está conosco desde o início aqui da minha ministração. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu ministério. Deus abençoe a sua família. Que o Senhor nos dê graça para essa terça-feira, para a gente fazer tudo aquilo que a gente tem para fazer. Para que a gente chegue amanhã nesse horário assim com o coração leve, com o coração grato, porque a gente conseguiu executar aquilo que veio à nossa mão para fazer. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos, nós te agradecemos, Senhor, e pedimos a tua assistência, a tua graça, a tua virtude, o teu poder, Senhor, a tua direção, ordenando o nosso dia, ordenando a nossa agenda, Jesus, fazendo com que nós executemos, coloca no nosso coração tanto querer quanto efetuar, vai tirando tudo aquilo que é obstáculo, que é perda de tempo, que é um atrapalho na nossa agenda, ao longo do nosso dia. Faz com que os nossos dias sejam produtivos, eles sejam santos, eles sejam consagrados, eles redundem em louvor e glória para o teu santo e poderoso nome, seja no meio da nossa família, no meio da nossa casa, como donas de casa, dentro do nosso trabalho, dentro dos nossos estudos, não importam as dimensões, Senhor, mas por favor nos faça úteis, por favor nos faça produtivos, por favor que alguém olhe para nós e dê glórias a Ti, por causa do nosso comportamento obediente às Tuas direções. É assim que eu oro, pedindo esta graça, estas bênçãos sobre nós. Abençoa a nossa mente, abençoa o nosso cérebro, abençoa o nosso coração, abençoa as nossas mãos, o fruto do nosso trabalho, Pai. É assim que eu oro. Aqueles que vão viajar, protege, meu Deus, na ida e na vinda, livra de todo mal, de todo acidente, de todo perigo. Guarda-nos também, meu Deus, na nossa necessidade de saúde, Senhor. Fortalece, Senhor, a tua igreja. Livra-nos, meu Deus, dos discursos sedutores, mentirosos, relacionados à saúde, ó Pai. Guarda o teu povo debaixo do sangue de Jesus, debaixo do teu santo e poderoso nome, da tua mão poderosa, Pai. Blinda-nos, meu Deus, com o sangue de Jesus, que nenhum vírus, nenhuma bactéria, nenhum mosquito, nem nada, Pai, venha a nos atormentar no nosso corpo físico e na nossa saúde. É assim que eu oro, é assim que eu te peço, e para aqueles, Senhor, que estão precisando de uma visitação tua, Pai, na saúde,
Que o Senhor tenha compaixão, misericórdia, assim como o Senhor teve daquele que estava ali, meu Deus, no tanque de Betesda, acamado, esperando uma solução, achando que ia ser de um jeito, e o Senhor graciosamente veio de outro. O tocou e o restaurou, Senhor. Aleluia. Toca, meu Deus, restaura esses que estão esperando, que estão com expectativa em Ti, pela cura e pela restauração. É assim que eu oro, te pedindo e te agradecendo todas as Tuas bênçãos. No nome santo do Teu Filho amado Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Glória a Deus. Pois é isso, meus irmãos e minhas irmãs. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa, tá certo? Amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário, nós estaremos aqui. E se você está assistindo essa live, está participando aqui com a gente, está gostando desse projeto, tem vontade de orar, de interceder, fazer parte aqui do El Betel, mas eu posso, Juliana? Pode sim, procura o pastor Fausto ou então a missionária Edivanise. Então manda uma mensagem aqui para o El Betel aqui no Instagram, dizendo: eu quero fazer parte do projeto de oração do Betel Brasileiro, eu quero orar junto com os irmãos, que aí a missionária Edivanise, que é a nossa coordenadora, vai te direcionar para os horários que ainda estão vagos. Nós estamos em busca de intercessores, nós estamos em busca de homens e mulheres de oração. Então, se você é um desses irmãos que Deus está queimando aí no seu coração para você participar, por favor, faça isso. Dedique esse ano ao Senhor, busque a Deus, faça essa obra, que você vai ver como Deus vai se revelar e se manifestar na sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Então, deixa eu abençoar vocês, me despedir, Deus seja louvado. Diana está dizendo aqui, a Dulce está dizendo: Deus te abençoe, querida. Amém, Dulce, Deus te abençoe também, tá certo? Deixa eu ver quem é que está aqui com a gente ainda nesse horário. A Dulce, a Jéssica e a Diana. Um beijo, meninas. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser, aqui pelo Centro de Oração e de Adoração do Betel Brasileiro. Tchau, tchau.